Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos então para a sexta lição dessa revista. Já estamos caminhando para metade dessa revista. A revista tem um total de 13 lições. E a lição de hoje, a lição número 6, tem o título de O Nascimento de Isaac. Glória a Deus. Nós vemos desde a primeira lição uma promessa sobre Abraão e Sara. E nós veremos aqui nessa lição de número 6, o nascimento de Isaac, o cumprimento, o ápice do cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão e de Sara. O textuário está em Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, diz assim: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A verdade prática é: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Que maravilhoso é isso! Nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas, não há nada impossível para o nosso Deus. Ele fala e cria. Olha que maravilhoso isso. Não há nada impossível. Nosso Deus, ele é onipotente. Aleluia. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, só um minutinho. Gênesis capítulo 21, do 1 ao 7. Acabei esquecendo de colocar a referência, mas Gênesis capítulo 21 e diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. O comentarista, ele ocultou um pouquinho antes a história ali de Abraão, mais uma vez, com medo, mentindo para o rei Abimeleque. Então, o comentarista ocultou essa parte da história, mas depois que dali do fato com Sodoma e Gomorra, teve a guerra, Deus resgatou o seu sobrinho Ló, tem esse fato ali também de Abraão ali com o rei Abimeleque, que deu origem aos filisteus. Então, a palavra do Senhor diz que passado esse tempo, passado um ano, que o Senhor tinha dito, os anjos do Senhor tinha dito, o Senhor visitou a Sara e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Que coisa maravilhosa, nós vamos mais falar mais sobre isso. Os objetivos da lição são mostrar que Sara teve de lidar com as consequências da sua impaciência. Mais uma vez, nós tivemos uma lição inteira falando exatamente com esse título. Refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael e expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. A introdução. Quando Deus chamou Abraão, ele estava com 75 anos e Sara com 65. 25 anos depois, a promessa é cumprida, irmãos. Há quanto tempo você espera por uma promessa do Senhor? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Você tem uma promessa que você está aguardando? Uma promessa que Deus fez e você está aguardando? Você já está vivendo uma promessa do Senhor? Nós estamos vivendo uma promessa do Senhor. A gente está vivendo uma promessa. Ele disse que o seu reino chegou e a gente está vivendo essa promessa. O reino de Deus chegou, estamos vivendo essa promessa hoje. E aguardando a grande promessa que o Senhor fez ali
quando ele estava sendo elevado ao céu, que ele voltaria. Nós estamos aguardando essa promessa, irmãos, estamos aguardando. Há quanto tempo estamos aguardando essa promessa? E nós estamos aguardando porque nós sabemos que ela vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. A palavra-chave é milagre, não podia ser outra palavra, milagre. Primeiro tópico, as consequências da impaciência de Sara. Olha, pedi para o chat GPT gerar essa imagem. Irmão, quando você olha essa imagem, a primeira coisa que vem à mente é o que? Que é uma idosa, que é uma avó segurando o neto. Mas o mais impressionante, irmãos, é saber de que é uma mãe segurando um filho que foi gerado quando ela tinha 75 anos e esse filho nasceu essa mulher. Irmãos, é difícil imaginar uma mulher com essa idade, com essas expressões no seu rosto, mas com um bebê no colo. Imagina as pessoas que não conheciam a Sara. Esse bebê é seu neto? Não, ele é meu filho. Que coisa maravilhosa, irmãos, é ver a promessa. Olha o sorriso de Sara, a alegria, a expressão de alegria no rosto de Sara, irmãos. Que coisa linda. E saber ainda que depois que Isaac nasceu, Sara ainda viveu 37 anos. Ela viu seu filho andar, ela viu uma idosa debilitada já, talvez, né? Ou não, por causa da alimentação. A gente sabe que os tempos bíblicos eram diferentes, mas ela ainda teve a oportunidade, o privilégio de ver seu filho crescer, ser um adolescente, ensiná-lo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Só não viu ele casar, que a gente vê na história bíblica que ela só não viu ele casar, mas ela criou ele com seus princípios. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. O nascimento e o nome de Isaac. Isaac, assim como Ismael, foram nomes escolhidos por Deus. Deus deu esse nome tanto para Ismael. Ismael, se não me falha a memória, mas nós lemos na lição, nas lições anteriores, que é Deus vê. E Isaac, que significa ele ri, tem ambos significados ali no hebraico, mas significa ele ri, aquele que ri, ou simplesmente riso. E tanto traz a lembrança do riso de Abraão, ali em Gênesis 17, quando Deus diz a ele que ele seria pai de nações, e o riso de Sara também, como na lição anterior, quando o anjo anuncia que daqui a um ano Sara teria um filho. Sara ri da sua condição. Tanto Sara e Abraão, eles riem não do Senhor, não zombando de Deus, mas eles riem ali da condição, eles já naquela idade ia gerar um filho. Então, ambos riem, tanto Abraão quanto Sara. E quando a gente vê Sara também falando, ela fala assim: todos que olharão para mim vão rir junto comigo, porque realmente, irmãos, é assim, é maravilhoso pensar nisso, irmãos, é maravilhoso ver as amigas de Sara, que eram suas servas, mas eram suas amigas, vendo ali Sara gerar aquele bebê, vendo ajudar Sara a parir aquele bebê. Irmãos, meu Deus, é maravilhoso, é de se emocionar mesmo, é totalmente normal a gente se emocionar com essa palavra, glória a Deus. Depois que Sara tem o seu bebê, o autor já coloca esse subtópico aqui. É, Depois que Abraão, né, tem ali o filho com Sara, Sara sofre mais uma vez as consequências da ação ansiosa de ajudar Deus. Ficou meio desconexo o fim ali, né, do primeiro subtópico com o segundo, porque já vem, e depois vai falar mais disso também, mas respeitando o que o comentarista, a forma como o comentarista colocou na lição, a gente vê Sara mais uma vez sofrendo as consequências. Com certeza, Isaac não foi muito bem-vindo ali por Ismael, que já tinha a idade de 13 anos, 13, 14 anos já tinham se passado. Então, a gente vê ali que provavelmente gerou ali um ciúmes, um desconforto ali na sua casa. Desde a concepção de Ismael, Sara e Abraão têm conflitos em sua casa.
e Ismael, um jovem, provavelmente já, aqui, irmãos, 16, 17 anos, quando Isaac já tinha desmamado essa idade, mas quando os anjos aparecem para Abraão, já tinham passado 13 anos. Então, Ismael já tinha um entendimento ali do que estava acontecendo. E quando ele sai da casa de Abraão, ele já tinha cerca de 16, 17 anos, que é depois do desmame de Isaac. A gente vai falar mais sobre isso. Eu coloquei aqui essa frase, o filho com mentalidade de escravos. O que isso significa? Quando entendemos que somos filhos, não nos sentimos ameaçados. O filho sabe que nunca vai deixar de ser filho. Então, irmãos, nós vemos Ismael zombando de Isaac, porque, apesar de ser filho de Abraão, durante todo esse tempo, ele foi criado como um filho amado, um filho único. Até então, ele era um único herdeiro. Mas Deus tinha feito uma promessa, a promessa envolvia Sara. Então, quando Isaac nasce, Ismael se sente ameaçado. Aquela zombaria foi por quê? Porque ele se sentiu ameaçado. Era um filho com mentalidade de escravo. Quando um filho, irmãos, ele sabe que é filho, ele não vai ficar preocupado com quem chegar na casa, ele não vai se sentir ameaçado, porque ele sabe que ele é filho, ele sabe que o lugar dele, ele não vai perder o lugar dele. Só que Ismael, ali tomado pelos ciúmes, pela inveja, pela competição, ele começa a zombar de Isaac. E isso é visto com maus olhos. Talvez se ele tivesse ficado ali, se ele tivesse entendido, não, eu sou filho de Abraão também. E talvez se ele tivesse acolhido Isaac, a história teria sido diferente. E Deus não queria ali, Deus permite que Abraão, nós vamos falar mais disso no decorrer da lição, Deus permite que Abraão mande ele embora, mas por quê? Porque não devia ter competição ali dentro, a herança era para Isaac. E Deus sabia que se Ismael permanecesse ali, Abraão ia colher consequências piores mais na frente. Então, Ismael, ele é filho, mas com a mentalidade de escravo. Irmãos, quando nós somos filhos de Deus, a gente não se sente ameaçado quando outros irmãos chegam na casa, quando um irmão é levantado a diácono, a presbítero. Nós passamos por isso aqui na nossa igreja. De problemas que o meu marido, como pastor, teve, porque ele separou um irmão para o presbitério. Então, assim, quem é filho não se sente ameaçado por isso. Pelo contrário, ele se alegra. Glória a Deus, o meu irmão vai servir ali. Então, quando a gente é filho, a gente não se sente ameaçado por essas coisas. Quando eu entendo que eu tenho o meu lugar, que eu tenho o meu propósito, eu não fico preocupado com as coisas que vai acontecer no decorrer da nossa vida. Isso não é só dentro do ambiente de igreja, tá? Isso é no ambiente de trabalho também. Quando um colega é promovido, eu não preciso me sentir ameaçado. Se eu faço bem o meu trabalho, se eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho, eu não preciso ficar preocupado quando uma pessoa nova entra, quando outro funcionário é contratado ou ele é promovido, não preciso ficar mais preocupado. Se eu sei o meu trabalho, se eu sei o meu lugar, se eu sei quem eu sou, eu não vou me sentir ameaçado pelos outros que vão chegando. Isso é uma coisa que a gente deve carregar para a nossa vida, até no meio da amizade, às vezes, quando gera um ciúmes, quando um amigo faz amizade com outro amigo, se eu sei quem eu sou, não preciso ficar com ciúmes. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra que Ismael sofreu a consequência também pelo fato de deixar aquela dor vir para fora. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A lição ela sai um pouco do foco do nascimento do Isaac, do milagre ali, da grande bênção, e veio mais para esse foco de Ismael, ali da competição de Ismael e Isaac. Isaac era um bebê, nem sabia o que era confronto, competição. Mas Ismael também talvez não sabia, mas por ser adolescente, ele acabou deixando a dor sair para fora. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável.
Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução dessa situação é muito triste. Deita fora essa serva e o seu filho, irmãos. Então, quando Sara vê ali, ela sente aquele desconforto. Ela que era uma senhora também, ela era a dona da casa. Ela era a dona da casa. Então, ela sente ali as ameaças de Ismael. A gente não sabe, a palavra de Deus só diz que ele começou a zombar. Mas talvez ali Agar e Ismael começaram a falar, ai, ela não vai dar conta, né? Talvez, ai, olha esse menino que feio. Não sei, a gente não sabe que tipo de zombaria que era, mas aquilo incomoda Sara. Mas de novo é ela colhendo as consequências, né, da sua escolha, da sua ansiedade. Então ela chega para Abraão. Primeiro, quando Agar estava grávida, ela reclama para Abraão e ela diz o quê? Olha, está vendo o que está acontecendo? Culpa sua. Agora a escrava está aí me desprezando. O que Abraão fala? A escrava é sua, faz o que você quiser. Só que agora a situação mudou, porque Ismael já tinha nascido. Agora não era só uma escrava com um bebê na barriga, agora eram duas pessoas. Então ela chega para Abraão e fala: ó, manda embora. Agora não é eu que vou mandar embora, não. Agora é você que tem que mandar embora. Irmãos, imagina só para Abraão ouvir isso, irmãos. Que coisa terrível para Abraão, seu filho que ele já viu, que ele já amou, e Sara mandando ele mandar a filha embora, deve ter sido realmente muito triste para Abraão. O segundo tópico da lição é: Abraão tem que tomar uma atitude. Olha só, Sara, né, falando com Abraão ali na imagem, e a escrava e o seu filho Ismael. Isaac, primeiro subtópico desse segundo tópico é: Isaac é desmamado. O desmame, segundo os historiadores, era em torno de 4 a 5 anos de idade. A gente vê hoje na nossa era, é indicado que as crianças mamem até os seus 2 anos. Isso é indicado, que até os 2 anos as crianças sejam amamentadas. Mas naquela época, provavelmente, né, não é como hoje a gente tem a facilidade do leite, da mamadeira. Então, naquela época, as crianças ficavam ali até seus 4, 5 anos de idade. A gente tem uma outra história também bíblica, quando Ana e Samuel, Ana fica com Samuel ali até o desmame, até ela levar ele para a casa do sacerdote Eli. E eu fico imaginando que Ana não queria desmamar tão rápido seu filho Samuel, que ela tanto esperou, assim como Sara. Então, porque quanto mais tempo ele ficasse mamando, mais tempo ela estaria ali com ele. E uma outra parte da história que fala sobre o desmame do bebê. Então, realmente, para aquela época, devia ter um significado muito importante. E Abraão, ele dá um grande banquete quando ele vê que Isaac já não é mais aquele bebezinho que depende só da mãe. Agora ele pode sair com o pai sozinho, porque ele já não depende mais tanto ali da mãe para sobreviver. Então, Abraão ele faz um grande banquete, irmãos. Imagina ali, ele já estava tendo problema com Ismael. Agora imagina só, Ismael ali, os ciúmes que foi gerado por ver, irmãos. Ele estava vendo ali a sua herança, o seu favoritismo escorrendo pelas mãos. Aquele jovem ali, que ele é um jovem ainda, e não sabendo lidar com a frustração, irmãos. Então, enquanto o povo estava festejando, Ismael estava ali resmungando do outro lado, ali resmungando, reclamando, com medo mesmo, se sentindo ameaçado por conta de Isaac. E viu Sara, olha o que diz a palavra de Deus, a zombaria. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, olha só, o escritor Moisés, ele reforça isso, que ela tinha dado a Abraão, zombava do seu filho. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, o meu filho.
Então, olha só, esse menino não é mais bem-vindo aqui. Eu não quero mais, apesar de eu ter dado essa serva para você gerar esse filho seria meu, eu não quero mais, eu já tenho, já recebi meu filho, e ele não vai herdar a herança com o Isaac. Meu Deus, irmãos. A tristeza de Abraão. Abraão acha o pedido de Sara um absurdo e pensa em seu coração que é uma atitude má. Olha o que o escritor diz em Gênesis. E pareceu essa frase muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou colocar ela para fora, o meu filho Ismael, junto com Agar? Se Agar for embora, meu filho vai junto. Apesar da decisão ruim que Sara e Abraão tomaram no passado, Deus é bom e não nos trata como merecemos. E eu me lembrei desse versículo que está em Salmo 103:10, que diz assim: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então Deus diz a Abraão: pode atender o pedido de Sara, pois ele ia fazer de Ismael, ai, desculpa, troquei ali a letra, uma grande nação. Então Deus fala para Abraão: Abraão, pode mandar ir embora, não se preocupa com ele. E Abraão obedece à voz do Senhor com muita tristeza, mas ele obedece. Finalizando aqui esse tópico, Abraão e Sara estavam sofrendo as consequências de suas ações impensadas e precisaram tomar uma difícil decisão. Agar e Isma, de novo, Isamel, escrevi. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Tomar a atitude de mandar embora seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. Irmãos, imagina só. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Irmãos, é muito difícil. Às vezes nós precisamos tomar algumas decisões difíceis. Assim como a própria palavra de Deus diz, às vezes nós precisamos confrontar o pecado de um irmão, como Jesus nos orientou. Chegar para ele sozinho, se ele não aceitar, chegar para mais pessoas, ter uma testemunha. Se ele não aceitar, pegar mais testemunhas. Se ele não aceitar ir diante da igreja, irmãos, imagina como deve ser difícil confrontar alguém, mas é decisões que precisam ser tomadas. Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Um reflexo para a posteridade. Isso não estava na lição, foi algo que eu pesquisando, meditei aqui para ficar mais fácil o entendimento. Isso que aconteceu, às vezes, irmãos, nós vemos alguma coisa na palavra de Deus escandalosa, mas isso foi um reflexo para a posteridade. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas. Digam-me vocês que desejam viver debaixo da lei. Acaso sabem o que a lei diz de fato, irmãos? Paulo, ele evangelizou aquele povo e ele fica sabendo que o povo está querendo cumprir de novo as leis, porque assim, a igreja primitiva, ela foi muito mista, tanto de judeus quanto de gentios. Se você não sabe o que é gentil, depois você pesquisa aí o que é gentil. O gentil é o não judeu. Então, olha só, imagina, os judeus, eles foram criados desde pequenos, cumprindo toda a lei, circuncisão, que é uma coisa abraâmica, guardando o sábado, guardando os mandamentos e todas as outras leis ali colocadas pelo... eu esqueci o nome, mas tem um nome lá, que era todas as leis que os fariseus exigiam que o povo tomasse, que Jesus criticou duramente. Então, olha só, aquela lei estava aprisionando a muitos. A lei não era ruim em si. O que se tornou ruim é o que os religiosos estavam fazendo com a lei. Então, a lei ela estava sendo uma prisão. Então, olha só. Então, Jesus vem, liberta eles e agora nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça. Então, aquela igreja mista de judeus, pessoas que nasceram judeus e não judeus, pessoas que já não viviam todas aquelas regras. Então, o que acontece?
Ali na igreja aos Gálatas, não só os Gálatas, mas Paulo, nas cartas ali, Paulo estava sempre advertindo sobre isso. Estava tendo um conflito, porque aqueles novos convertidos judeus estavam querendo impor a lei para os novos convertidos não judeus. Tá dando para entender? Então, estava tendo um conflito ali, porque os não judeus, os judeus falavam assim: olha, você aceitou Jesus agora, só que é o seguinte, você precisa guardar o sábado. Você precisa se circuncidar, você precisa cumprir algumas regras lá da época, senão você não é considerado parte do povo de Deus. E aí, irmãos, estava tendo muito conflito. Então, Paulo escreve a carta aos Gálatas e Paulo começa a advertir eles sobre isso. Então, olha o que Paulo diz, né? Vocês estão querendo viver debaixo da lei. Aí, olha o que ele diz. De acordo com as Escrituras, isso é Paulo falando, viu, irmãos? Abraão teve 2 filhos. Olha só, e ele usa o exemplo de Ismael e Isaque. Um nascido da escrava, que era Ismael, e o outro nascido da sua esposa, que era livre. Deixa eu passar aqui. Mas olha só, aí o que ele diz. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, e de fato foi da vontade humana. Foi Sara quem desejou ter e pediu para Abraão deitar com a escrava. Então, o filho da escrava, que é Ismael, nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre, quem é a mulher livre? Sara, nasceu segundo a promessa. Quem era a promessa? Isaque. Isaque era o filho da promessa. Ismael foi a vontade da carne. Isaque foi o filho da promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Olha só, Paulo parece que ele pegou um asco da lei, porque ele ficou tanto tempo ali prisioneiro da lei, que ele ainda fala a lei que escravizou eles, porque o povo já não estava vivendo a lei com liberdade. A lei virou um peso. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus está falando isso, irmãos, ele está falando do povo que já estava cansado de carregar a lei, porque a lei ela virou um peso, estava sendo usado de uma forma errada. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa Jerusalém de agora, pois ela, seus filhos, vivem sobre a escravidão da lei. Aí olha o que ele diz. A segunda, Sara, representa Jerusalém o que? Celestial. Ela é a mulher livre, é a nossa mãe. Então, olha só, e Paulo já está incluindo os gentios também. A igreja ali é a nossa mãe. Olha, aqueles que vivem sobre a lei, eles são filhos da escrava. Agora nós não, nós agora que vivemos sobre a graça, não vivemos mais debaixo da lei. Nós somos filhos da mulher livre. Ela é a nossa mãe. Ou seja, a graça é a nossa mãe. Nós somos os filhos da promessa. E vocês, irmãos, são os filhos da promessa como Isaac. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Meu Deus, irmãos, que coisa escandalosa para os judeus ouvir isso. Paulo está chamando os gentios de filhos da promessa, como Isaac. Meu Deus, irmãos. Os judeus, eles tinham orgulho disso. O orgulho deles era isso, era eles serem filhos de Abraão. Só que no sentido de ser da descendência de Isaac, não da descendência de Ismael. Olha o que Paulo está dizendo. Aí, olha só, Paulo continuando. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Porque os judeus, né, ele está dizendo assim, aqueles que vivem debaixo da lei, está perseguindo o filho da promessa, irmãos. Por isso que ele escreve ali também, a carne, ela luta contra o Espírito ainda em Gálatas. Que coisa linda, olha essa revelação da parte de Deus. Porque a carne ali, ela fica perseguindo a graça
Que coisa maravilhosa! E ele diz, ó, agora está acontecendo a mesma coisa. Mas os que dizem as escrituras sobre isso, livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Paulo está dizendo, se livrem disso, se livrem do peso da lei. Para disso, para de ficar querendo seguir a lei, porque vocês não são mais escravos, agora vocês são filhos da mulher livre, ou seja, vocês são filhos da promessa. Não sei se deu para entender muito bem, mas Paulo usa esse exemplo, foi da vontade de Deus. Então, quando Abraão manda Ismael ir embora, ele está aqui agora, esse reflexo para a posteridade, dizendo o seguinte: a lei foi embora, agora é só a promessa, agora é só a graça. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Abraão despede Agar e Ismael com pão e água. O pai da fé sabe que Deus iria cuidar do seu filho Ismael. Quando vê o recurso acabar, Agar chora. Por um momento ela esqueceu da promessa. Irmãos, lembra? Quando ela chama aquele poço de El Roi, o Deus que vê, o anjo faz uma promessa a ela. Ali também, alguns estudiosos concordam que ali também era uma teofania, era o próprio Senhor falando com Agar. Mas por um momento ela esqueceu da promessa. Ela esqueceu, Deus tinha falado para ela: olha, volta para tua serva, porque o filho que você está sendo gerado, ele vai se chamar Ismael, e eu vou fazer dele uma grande nação. E ela esqueceu da promessa. Então, olha só, irmãos, olha essa frase aqui que eu coloquei. É necessário estar em constante vigilância para não esquecer quem o nosso Deus é. Quando nós, irmãos, focamos no problema, quando nós focamos na circunstância, quando a gente para de olhar para Deus e olhamos para os problemas, a gente se esquece da promessa. Pode ser que hoje a gente esteja enfrentando um desemprego, uma doença, um problema, uma adversidade. Se a gente ficar focado olhando para o problema, a gente tira os olhos do Senhor e a gente esquece da promessa. Olha o que Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, a gente está do lado daquele que vence. E eu vejo até alguns pregadores, né? Eu já falei isso também já, de uma maneira errada, porque não foi assim que Jesus falou. Eu venci, vocês vão vencer também. Não. Jesus não fala isso. Ele só diz: eu venci o mundo. Eu venci. Eu venci. Ele diz: eu venci. Olha só, ele ainda não tinha passado pela cruz, ele ainda não tinha sido ressuscitado, mas ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já diz já no presente: eu venci. Que coisa maravilhosa. Então, vocês terão aflições, mas se alegrem, porque eu venci. Vocês estão do lado que vence. Aí, claro, depois, né, Paulo escreve já num outro contexto, né, em que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós não devemos, por isso que nós devemos estar sempre em constante oração, sempre se alimentando da palavra de Deus, sempre jejuando, sempre buscando a face do Senhor, para que a gente não venha se esquecer quem é o nosso Deus. H acredita que o seu filho iria morrer. Então ela faz o quê? Ela vai para longe, porque ela não quer ver o menino agonizando ali, então ela espera a morte chegar ali para o seu filho. Mas Deus ouve o choro do menino. Deus ouve o menino chorando, que é o que diz a palavra de Deus. Então Deus, olha só, irmãos, o desespero cegou H. Tinha um poço ali pertinho, irmãos. Quando ela viu a água acabar, ela estava tão desesperada ali, talvez pensando no que aconteceu com ela, talvez arrependida de não ter sido mais humilde, talvez de não ter ensinado seu filho, preparado ele, porque para aquele momento talvez ela não esperava que Sara ia ter um filho. Então, talvez meditando naquilo tudo que tinha acontecido, ela não olha que tinha um poço ali perto. Então Deus fala com ela, o anjo aparece para ela falar: eu ouvi o choro do menino, e abre os olhos dela.
e ela vê ali um poço. Olha só, irmãos, essa frase. O desespero nos cega e não deixa a gente enxergar os propósitos de Deus. Eu vi uma frase uma vez e eu acho ela muito interessante. Não pergunte para Deus o porquê você está passando isso, mas pergunte para Deus o para que eu estou passando por isso. Porque tudo que nós vivemos é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado. H se levanta e vai, né, depois ali da providência de Deus, providência, nem tão providência assim, porque já estava ali, é que ela não estava enxergando, mas quando Deus, ela ali dá água para o seu filho, ela se levanta e vai para o deserto de Parã, ali é onde tem um povo seu. Lá Ismael se casa e a palavra de Deus diz que o Senhor o acompanhou. Deus, pela sua misericórdia, cuida do menino, mesmo aquele filho sendo nascido da vontade da carne. Deus ainda, pela sua misericórdia, ele cumpre a sua palavra ali, Abraão, e a gente vê futuramente, quando Abraão está perto de morrer, Isaac chama Ismael e ambos enterram seu pai. É maravilhoso isso. Deus, pela sua misericórdia, cuida do menino. Olha o que diz o Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é o que Agar devia ter feito. Eu olho ali, eu olho para os montes. O salmista, né, os historiadores acreditam que os montes eram onde eram sacrificados os animais e até crianças para outros deuses. Então o salmista olha para aquele monte e ele faz uma pergunta. Eu elevo os meus olhos para os montes, da onde vai vir o meu socorro? E aí o próprio salmista responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se ele fez os céus e a terra, o que há difícil para o nosso Deus? Se ele nos deu tantos livramentos, o que há difícil para o nosso Deus, irmãos? Nada. Nada é difícil para o nosso Deus. Finalizando aqui esse tópico, Agar e Ismael foram despedidos, enfrentaram um deserto, mas Deus ouviu seu clamor e os livrou. A conclusão dessa lição é: o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. E o comentarista cita Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Deus fala ali para Jeremias, né? Ele mostra ali uma amendoeira, que nós já falamos aqui também na lição dessa revista, em que Deus diz que ele vela pela sua palavra, ele observa para que ele cumpra a sua palavra. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Isaac e Jacó, dos quais descendem. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e o seu filho Ismael. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela palavra de Deus, por essa lição. Que Deus continue abençoando as editoras, os professores, todos aqueles que ministram a palavra de Deus. Uma das coisas que mais me encorajou a gravar esses vídeos é que eu ouvi de um podcast do Jesuscope, em que fala que tem tanta coisa do mundo sendo colocada na internet, nas redes sociais. Então, não é pouco colocar a palavra de Deus aqui na internet. É por isso que isso foi o que mais me encorajou, ser mais uma vozinha falando da palavra de Deus. Eu quero agradecer e orar nesta hora. Pai, obrigada por esta palavra, obrigada por nos ensinar, obrigada Espírito Santo de Deus, porque se não fosse o teu Espírito, Deus, nós não estaríamos aqui. Obrigada pela tua fidelidade, a tua bondade. Obrigada, Deus, por derramar a sua graça, mesmo ainda quando nós falhamos. Obrigada por derramar a sua graça, Deus, quando nós somos frágeis e vulneráveis. Obrigada por derramar a sua graça, mesmo quando não merecemos. Obrigada, Deus, por não nos tratar como nós agimos e não fazer conosco, Deus, aquilo que
que talvez nós desejamos para o outro, Pai, uma maldade do nosso coração. Obrigada, meu Deus, por não olhar para a nossa ignorância, Deus, para a maldade do nosso coração. Nos ajude, Deus, a continuar olhando para o Senhor, a não olhar para as circunstâncias, mas colocar os nossos olhos em Ti. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelas promessas e por nos ajudar a nos manter, Senhor, obedientes à Tua palavra, porque se não fosse o Teu Espírito, Senhor, nós nem estaríamos aqui. Continua conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela sua paciência e até a próxima lição.